Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre a bactéria Clostridium tetani. Essas bactérias são anaeróbicas obrigatórias, ou seja, se encontram em sua forma vegetativa, que é a forma que produzem sua toxina e é metabolicamente ativa, apenas em ambientes que não possuem oxigênio. Elas são bacilos, ou seja, são cilíndricas, meio arredondadas, são gram-positivas, pois têm uma espessa camada de peptídeo glicano. Na presença de oxigênio, muitas dessas bactérias morrem. Porém, algumas conseguem, ao perceber um aumento gradual desse gás, começar um processo denominado esporogênese, que é a formação de esporas. A espora é um estado da bactéria metabolicamente inerte e extremamente resistente ao calor, ao frio, à falta de nutrientes, à irradiação e à desidratação. Essa extrema resistência das esporas permite que ela se difunda por todos os ambientes em que o homem também pode se encontrar. Ou seja, elas são definidas ubiquitárias. Um dos tantos lugares que uma espora pode contaminar é, por exemplo, um prego enferrujado, um metal enferrujado. Este metal enferrujado, com as esporas, pode nos machucar. A gente pode pisar em cima dele. E nisso, a gente vai ter uma lesão necrotizante caso a gente pise muito forte nele. O que é uma lesão necrotizante? É uma lesão que diminui a vitalidade do tecido. E a gente vai ter, de consequência, uma diminuição do oxigênio na zona lesionada. E isso irá favorecer a germinação, que é quando uma espora volta à sua fase vegetativa, produz as toxinas e causa o tétano. Ou seja, não é a ferrugem em si que causa o tétano, ao contrário do que pensa o senso comum. Mas apenas que as esporas, sendo ubiquitárias, podem contaminar um metal enferrujado e nos causar o tétano. Mas essa infecção pode ser causada também pisar no espinho de alguma planta, na farpa de alguma madeira, pode ser através de facadas. Um outro mecanismo também, não precisa nem, a lesão não precisa nem ser necrotizante, apenas basta uma ferida na pele normal. E junto com a contaminação das esporas de tétano, você vem infectado com bactérias aeróbicas. Logo, essas bactérias aeróbicas irão consumir o oxigênio, criando um microambiente anaeróbico ideal para a germinação das esporas que te contaminou no mesmo local. A principal toxina produzida por esta bactéria é a tetanospasmina. Esta toxina é do tipo AB, ou seja, ela possui a porção A, que é a porção catalítica que realmente realiza a ação que nos causa o dano, e a porção B, que possui domínios que permitem a ação da porção A. No específico, a porção B da tetanospasmina possui um receptor que se liga a específicas moléculas presentes nos interneurônios inibitórios, e essa ligação irá promover a endocitose de toda a tetanospasmina. Um outro domínio na porção B da tetanospasmina é um domínio que, após a acidificação do vacúolo de endocitose, que é um processo normal após a endocitose que uma célula faz, tem este domínio, após uma modificação alostérica por causa da acidificação desse meio, ele muda a sua configuração e é capaz de se infiltrar na membrana do vacúolo de endocitose. E após isso, esse próprio domínio também catalisa uma redução da ligação de disulfeto, que liga as duas porções, e transloca a porção A para o citoplasma do neurônio inibitório. Então, como é que acontece a contração muscular voluntária? O sinal sai do nosso córtex cerebral
e vai até o neurônio motor, presente na nossa medula espinhal. Se realiza uma sinapse e agora este neurônio motor com o potencial de ação irá até o músculo e causar uma outra sinapse e isso irá sinalizar para o músculo de contrair. Para regular essa contração, tanto na questão de intensidade quanto na questão de tempo, o próprio neurônio motor ele possui uma ramificação que faz uma outra sinapse com um interneurônio inibitório e este em específico se denomina célula de Renshaw. E atenção que aqui eu não estou falando do interneurônio inibitório do sistema de reflexo. É um outro tipo de circuito neuronal. Este neurônio, quando ele é estimulado pelo próprio neurônio motor, ele realiza uma sinapse de novo no próprio neurônio motor, controlando através dos neurotransmissores glicina e GABA. E estes neurotransmissores induzem uma diminuição da estimulação muscular. Ou seja, você tem um maior controle da contração. Para as células de Renshaw conseguirem liberar na fenda sináptica os neurotransmissores GABA e glicina que conseguem inibir a ação do neurônio motor, ocorre que as vesículas que contêm esses neurotransmissores se ligam a um complexo proteico que está ancorado na membrana plasmática dessa célula de Renshaw. E quando a vesícula se acopla a esse complexo proteico, ocorre sim a liberação dessa vesícula com os neurotransmissores e propaga este estímulo de inibição. Ocorre que a porção catalítica da tetanosplasmina, agora que ela está livre no citoplasma do neurônio, ela consegue cortar as proteínas sinaptobrevinas que compõem esse complexo. Ela corta porque a porção catalítica é uma protease. Logo, ela é específica para cortar a proteína sinaptobrevina. Com esse complexo cortado, ou seja, não está mais na sua forma funcional, a vesícula sináptica não consegue se acoplar a este complexo e, de consequência, ela não é liberada para a fenda sináptica. E, de consequência, os neurotransmissores não irão conseguir inibir o neurônio motor, que acabou de ser estimulado para contrair. Então, com a perda da função dos interneurônios inibitórios, a gente observa uma contratura involuntária e espasmódica. Isso porque agora não temos mais nada dizendo para os neurônios motores pararem de estimular a contração muscular. Os primeiros sintomas no tétano se dá com essas contrações involuntárias e espasmódicas pelos músculos que são inervados por nervos próximos da ferida contaminada por tétano. No começo dos sintomas, a gente também observa o envolvimento dos músculos da face. A gente tem o trismo, que é uma intensa contração do músculo da mandíbula, e a gente também tem a contração dos músculos das expressões faciais. É o riso sardônico. Fica parecendo que a musculatura que a gente usa para se expressar risada fica constantemente ativa, então dá essa aparência feliz. Quando o tétano se generaliza por todo o corpo, a gente observa o opístotono, que é a contração generalizada. E se você observar uma imagem pela internet, você irá observar que o paciente se encontra nessa posição. Por que isso acontece? Porque o tônus dos músculos extensores são mais fortes que os tônus dos músculos flexores. E isso se inverte no braço. No braço, por exemplo, o nosso tríceps é mais forte que o nosso bíceps.
Por isso o paciente fica nessa posição conhecida como opistótono. Se você procurar na internet, você vai ver que caso o paciente não estiver deitado, ele vai estar apoiado na cama apenas pelos seus calcanhares e pela sua nuca. Todos esses sintomas são extremamente dramáticos, é uma situação bem dramática para o paciente, bem dolorosa, porque essas contrações são bem dolorosas. As contrações constantes e generalizadas são bem dolorosas e não são envolvidos os neurônios de percepção, ou seja, o paciente sente tudo, pois apenas a gente perdeu a funcionalidade dos neurônios inibitórios. Outros sintomas característicos do tétano é a febre e a taquicardia. Isso ocorre porque as contrações musculares requerem muita energia e geram muito calor. Um quadro clínico característico também do tétano é o tétano neonatal. Ocorre quando essas esporas de tétano vão contaminar o umbigo em cicatrização do recém-nascido, que foi cortado o cordão umbilical. A morte por tétano ocorre por insuficiência respiratória, que é por causa da contração constante dos músculos que você usa para respirar, por exemplo, o diafragma. Em países desenvolvidos, são baixos os números de casos de tétano, mas em países subdesenvolvidos, que possuem um sistema de saúde ineficiente em vacinar toda a sua população, a gente observa um número estatisticamente bem mais relevante de pessoas contaminadas e também possui uma alta mortalidade por causa da falta de recursos médicos nesses locais. O tratamento consiste em remover o tecido necrotizado em qual está presente a bactéria. Um tratamento antibiótico com metronidazol. Se usa imunoglobulinas pré-formadas contra a toxina tetânica. Também se utiliza relaxantes musculares. E a melhor prevenção contra o tétano é a vacina, que combate contemporaneamente o tétano, a pertóssis e a difteria. Agora, um rápido resumo. O Clostridium tetani é uma bactéria gram-positiva anaeróbica obrigatória. Quando exposto ao oxigênio, ele pode vir a formar uma espora. Essa espora é extremamente resistente e irá se encontrar em todos os ambientes que a gente também pode estar. E, de consequência, ela pode vir a infectar uma ferida nossa. Caso essa ferida estiver necrotizada ou a infecção for junto com bactérias aeróbicas, ela irá encontrar um microambiente anaeróbico ideal para a sua germinação e produção de toxinas. A toxina mais importante dela é a tetanoespasmina, que se liga a receptores das células de Renshaw, ou seja, interneurônios inibitórios que inibem a ação do neurônio motor que induz a contração do músculo. Se ligando a esses neurônios, interneurônios inibitórios, ou seja, as células de Renshaw, elas são endocitadas e, após uma acidificação das suas vesículas de endocitose, elas conseguem liberar no citoplasma sua parte catalítica. Essa consegue degradar o complexo proteico que libera na fenda sináptica os neurotransmissores responsáveis por essa inibição, que são a GABA e a glicina. De consequência, a gente irá observar uma intensa contração muscular, pois nada mais irá inibi-la, e com o tempo o indivíduo irá se encontrar em uma posição de opistótono, que é a hiperextensão do seu tronco. Junto a esses sintomas, a gente observa febre, taquicardia e muita dor. Felizmente, esta bactéria é bem contida por causa da sua vacina. Porém, em países subdesenvolvidos, ainda se observa um elevado número de pessoas infectadas com essa doença. O melhor tratamento é a remoção do tecido necrotizado, relaxantes musculares, metronidazol e imunoglobulinas pré-formadas para essa toxina. Bem, sobre o tétano é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal que irá falar tudo sobre medicina.